vou dar um overview aqui da nossa placa central modelo GA da Ideal SE. É uma placa bem tranquila, bem simples de trabalhar. E eu gostaria de, primeiramente, aqui mostrar para vocês alguns pontos importantes aí na hora da instalação, tá? Primeira coisa, a gente verificar aqui pelos conectores, tá? Você saber aqui que a alimentação, ela é feita aqui na rede, tá? É importantíssimo um ponto da alimentação. Você vê aqui nesse cantinho aqui do fusível que tem a marcação para você escolher entre 220 e 127, tá? Então, antes de alimentar aqui pela nossa parte da rede, tome cuidado, tá? E tenha certeza que o jumper foi selecionado corretamente. Aqui nós temos a parte de seleção do nosso comum, aberto e fechado, né, do motor. E nós temos aqui o capacitor de partida, tá? Aqui nós temos nosso sensor de fim de curso, nesse conector aqui. Então nós temos o normalmente fechado, o fim de curso aberto, o fim de curso fechado e o GND para referência. Então nós temos os GNDs aqui do meio aqui para você utilizar tanto para o fechamento quanto para a abertura, tá? E aqui nesse primeiro borne nós temos o VCC, tá? Então eu até liguei um fiozinho vermelho aqui para mostrar para vocês, tá? VCC e GND, que é que você utiliza a fonte dessa placa aqui para ter informações de positivo e negativo, para alimentar um módulo ou para alguma coisa de feedback mesmo, tá? Nós temos aqui também, de novo, olha aqui, ó, fim de curso tanto aqui como aqui. Por quê? Às vezes você compra no mercado e é aquele com fiozinho normal, tá? Para você plugar direto aqui. E às vezes é um header que você só coloca aqui direto na placa, certo? Aqui nós temos a fotocélula e aqui nós temos a botoeira, tá? Que é nesse penúltimo aqui, certo? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui por cima. Nós temos vários jumpers aqui, tá? Então se você visualizar aqui comigo, nós temos um jumper de pausa, nós temos um jumper de reverso, nós temos a partida suave, nós temos uma rampa longa, certo? E aqui nós temos dois botões, um botão para percurso e outro botão aqui que serve para o nosso aprendizado aí, como menu e outras coisas, tá? Aqui nós temos o nosso rádio, tá? Muito cuidado com esse rádio, não mexa nele muito, sem entortar, principalmente aqui na nossa antena, tá? Deixa bem esticadinha. Nós temos aqui também os trimpotes que servem para ajuste de freio, então para cá é positivo, para lá é negativo, torque também mesma coisa, pausa também mesma coisa, tá? Olhando de cima aqui, nós temos dois componentes que são os relés para a track do motor ali, né? E nós temos também um transformador da fonte aqui que serve para converter a nossa tensão, rebaixar a nossa tensão de 127 ou 220 para 12 volts ali na saída, que vai alimentar o nosso circuito da nossa placa, tá? Então, essa é a primeira parte do vídeo aí, um overview para você conhecê-la. Vamos lá para a nossa segunda parte aqui, que já entra na aplicação da nossa placa, tá? Então, a primeira coisa eu vou mostrar para vocês com o controle remoto, tá? Controle remoto aqui. Pode ver que ele não aciona, não faz nada na nossa placa, tá? Porque esse botão, ele não está cadastrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar duas coisas, tá? Primeiro, aqui o nosso LED vermelho, vocês percebam que ele está apagado, tá? Então, preste atenção nele. E o nosso primeiro botão aqui é o nosso botão aprender aqui do menu, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pressioná-lo, pressiona uma vez e solta. Ele vai acender o LED. Eu vou chegar com o nosso controle aqui com o botão não cadastrado, ele piscou e eu vou confirmar, certo? Então o que acontece quando eu pressiono? Ele aciona a nossa central ali, tá? Pressiona de volta aqui o nosso controle, percebe que o relé ali atracou certinho, tá? Beleza? Então está cadastrado aí o nosso controle. E essa é a nossa primeira função que você deve saber. Então, vamos lá, pessoal, para a nossa segunda programação,
que seria o tempo de percurso. Então a gente tem ali a nossa parte do fim de curso de fechamento e de abertura, que são analógicos, né? Já mostrei para vocês aqui esses do cantinho, ou esses daqui, né? Então são fechamentos de fim de curso ali, ou de abertura, aonde ocorre ali essa informação de forma analógica, ou seja, precisa de um sensor ali de ímã. Ou você pode programar o tempo de percurso para que ele aprenda realmente qual é o limite que você pode ter de abertura ou fechamento, tá? Então a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é sobre qual botão utilizar, que é esse botãozinho chamado percurso, tá? Então eu devo pressionar esse botão até que o meu LED D7, que é o LED vermelho ali, acenda. Ele acendeu. Quando eu tirar a mão aqui do botão, né? Se eu manter por muito tempo, ele sai da nossa programação. Então, eu vou por 5 segundos. Ele vai acender agora, eu solto. Ele atracou o relé, começou a piscar. Ele entrou em modo de fechamento, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar como se fosse assim, né? Nosso analógico está instalado no portão. Ele chegou ao limite. Eu vou simular aqui com a chavezinha fechando o FCF. Beleza. Agora ele vai pro abertura. Atracou o relé. Ele vai pro abertura até eu chegar o final aí da nossa abertura do portão. Então vou simular também que já chegou aqui. Beleza. E agora ele vai fechar novamente. Tá? Então, mesma coisa, quando ele chegar no fim do ciclo lá e encontrar o nosso fim de curso de fechamento, ele vai memorizar e vai piscar bem rápido o LED agora, viu só? Então, piscou bem rápido o LED agora, quer dizer que a operação deu certo e já memorizou. Basta você pressionar o botão do seu controle já cadastrado e verificar aí se ele vai atender o percurso programado. Então vou explicar para vocês agora a nossa terceira configuração, que tem a ver aí com a nossa rampa e rampa longa, tá? Então, se você for ver aqui no cantinho, tá? Nós temos esse último aqui que é de rampa, tá? E nós temos aqui o segundo que é rampa longa, tá? Qual que é a diferença desses dois aqui? Se não tiver fechado, o que não é fechado? Pode ver que o jumper aqui, ó, se eu for tirar, né? Deixa eu até tirar um jumperzinho para você ver. Tá vendo que ele tem dois pininhos aqui, ó? Tem o da direita aqui, né? E tem o da esquerda. Então você pode ver que todos os jumpers aqui estão selecionados apenas em um. Quando eu faço o fechamento aqui de 2, no caso, que eu vou fazer agora, só para vocês verem, tá? Quer dizer que ele selecionou a função. Tá? E qual que é a diferença do jumper de rampa com o rampa longa aqui? Tá? O jumper de rampa e rampa longa, se eles não tiverem selecionados, tá? Se eles não tiverem selecionados, quer dizer que o fechamento lá, né, no momento do torque, quando tiver em movimento para quando estiver chegando no fim de curso, né, ele vai ir para o torque que é configurado normal. Se estiver com rampa habilitado, né, ou seja, com rampa fechadinho ali dos dois jumpers, quando estiver chegando próximo ali do fim de curso, faltando 2 segundos, ele vai chegar de uma forma mais suave, mais tranquila, tá? E o rampa longa? Rampa longa, na verdade, é a mesma coisa que o rampa, só muda o tempo. O que muda aqui? Então, o rampa é quando faltar 2 segundos, ele suaviza, e o rampa longa, quando chegar 5 segundos, ele começa a suavizar. Tá joia, pessoal? Essa aí é a nossa terceira configuração. A partida suave é esse terceiro, é o do meio, tá? Então 2 para lá, 2 para cá, é o do meio, o suave. O que serve esse jumper? Mesma coisa. Se ele estiver aberto, como está aqui, apenas em 1, né? O motor ele parte com torque máximo e ele vai até estabilizar, tá? E se o jumper estiver fechado para o lado de cá, ele vai para o mínimo até conseguir entrar no torque configurado.
tá joia? Então essa é a função aí do partida suave. O próximo que eu vou explicar para vocês aqui é o reverso. Então assim, quando ele estiver em aberto, ele vai assumir a função normal, ou seja, quando você pressionou o botão do controle remoto, por exemplo, ele acionou, você pode ver que ele não vai fazer nada, ele vai continuar executando a função dele. Quando eu pressionar o botão, ele simplesmente desliga, né? Ele não vai fazer o acionamento. E se eu tiver ali com o nosso jumper reverso, né? Deixa eu até tirar o nosso jumper reverso aqui para o lado. Beleza? Então eu deixei o reverso ali agora fechado. Pode ver que ele está com os dois fechados. O pause eu vou deixar aquele por enquanto aberto, só com um jumperzinho. Então o único que a gente tem aqui é o reverso. Tá? Então vou repetir aqui o procedimento com o controle. Ele acionou. Agora eu vou pressionar de volta aqui para... Olha lá. Então ele acionou de volta, percebeu ali com o relé? Então é como se fosse assim. Eu vou abrir meu portão, pressionei o botão, ele desliga, ou seja, para o portão. E se eu tiver com o reverso habilitado, agora sim, olha lá, atracou de volta e reverteu. Ou seja, se eu tiver com o jumper conectado, se eu tiver abrindo e pressionar, ele vai fechar. E se eu tiver fechando e eu pressionar, ele vai abrir. Então, fazendo o reverso da função do controle. Por último aqui, eu vou mostrar para vocês esse último jumper aqui, né, que é o pausa. Então, se ele não estiver plugado, tá? Se ele não estiver plugado, ele vai simplesmente fazer a função dele básica, que é do tipo, pressionei para abrir o nosso portão, ele vai abrir e vai ficar aberto. E se o pausa estiver fechado, né? No caso, com os dois jumperzinhos, então se eu fechar aqui o pausa, né? Se estiver nessa configuração aqui com os dois jumperzinhos fechados, quando eu abrir o portão, ele vai fazer a leitura desse trimpote aqui. Lembra que quando eu for para direita, ele vai aumentar o tempo. Quando eu for para esquerda, ele vai reduzir o tempo, tá? Então esse tempo configurado, ele incide sobre quanto tempo ele vai demorar para fechar o portão novamente. Então essa aí é a última configuração que nós temos da placa. E por último, só explicando para nós aqui o nosso saída para trava e a saída para luz, tá? Então a luz, ela ativa toda vez que a central é acionada e desativada, tá? E a nossa trava, ela ativa por 4 segundos após o início da abertura do nosso portão, tá? Então quando for abrir o portão, ele destrava a nossa trava por 4 segundos ali após o início da abertura, e no caso da luz, ela fica aí por 2 minutos após a central acionada. Tá joia, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato aí com a Ideal SE, nós teremos o prazer de atendê-lo. Um abraço.